A polícia chegou ao depósito abandonado após receber uma chamada estranha. Os trabalhadores que realizavam uma inspeção do terreno descobriram um objeto incomum que chamou sua atenção. À primeira vista, era apenas uma caixa esquecida. Nada notável, mas algo em sua aparência os deixou em alerta. Em resposta à chamada, vários oficiais chegaram ao local do incidente. Durante a inspeção do depósito, encontraram uma grande caixa de papelão. Do lado de fora eram visíveis manchas marrons, e nas laterais havia um símbolo estranho. Este sinal imediatamente chamou a atenção, embora ninguém pudesse explicar o que poderia significar. No entanto, sua presença, assim como as manchas, sugeria que algo sério poderia estar escondido ali. Quando os especialistas no local realizaram o primeiro teste, o resultado foi alarmante. As manchas realmente eram sangue. Neste momento ficou claro que o depósito era local de crime. Tudo indicava que a caixa poderia estar ligada a algo muito mais perigoso do que apenas um objeto esquecido. Os oficiais começaram a abrir a caixa. Isso foi feito lentamente, cuidadosamente, para não danificar o conteúdo. Quando a tampa se levantou, foi encontrado um corpo no interior. Era uma jovem mulher, cujo rosto parecia familiar. Era difícil dizer o que exatamente havia acontecido, mas ficou imediatamente claro que o que encontraram não era coincidência. Tudo o que estava acontecendo no depósito indicava um crime sério. E embora esta descoberta tivesse dado resposta à primeira pergunta, gerou novas. Agora era preciso descobrir quem ela era, como chegou até ali e o que estava por trás de seu desaparecimento. Quando a identificação foi concluída, todos os detalhes que antes pareciam distantes e impessoais finalmente se tornaram reais. Os oficiais em pé ao lado da mãe não puderam deixar de notar como seu rosto muda no momento em que ela confirma: esta é sua filha. Leila. 8 anos. Este nome que acabara de se tornar não apenas um carimbo triste em um relatório, mas um testemunho vivo e pessoal de uma realidade terrível. A mãe, como todos na pequena cidade, parecia parte da vida normal e cotidiana. Seu nome era familiar aos vizinhos. Ela, como a maioria das pessoas aqui em Edmonton, tinha um trabalho comum. Vivia em uma pequena casa na periferia. Os homens na construção e as mulheres nas lojas falavam dela como uma mãe boa e carinhosa. Tudo era como deveria ser em uma cidade tranquila e pacífica. Leila ia à escola, brincava com as crianças vizinhas, e nos fins de semana toda a família frequentemente passava tempo no parque. Este era um mundo onde não havia lugar para a tragédia. A família de Leila, mãe e irmão mais velho, Max. Classe média, como a maioria das pessoas nesta região. Eles não eram famosos, não se destacavam por nada especial, mas também não tinham problemas sobre os quais os vizinhos falariam. Uma família comum, onde ninguém esperava ver um drama parecido com o que aconteceu. A vida de Leila era igual à de outras crianças de sua idade. Momentos de alegria, brincadeiras com amigos, preocupações simples. Tudo isso foi subitamente interrompido em um instante. Os policiais começaram a verificar os dados. Alguém em desespero tentava encontrar pelo menos uma explicação para como isso poderia ter acontecido. Leila havia desaparecido, mas neste momento ninguém sabia que exatamente este desaparecimento eventualmente levaria a este lugar. Grupos de busca, preocupados com os eventos, continuaram procurando por ela, mas sem pistas concretas. E assim que a identificação foi concluída, os policiais consultaram o banco de dados. A verificação pelo nome Leila confirmou que 2 dias antes, no 1º de maio, foi registrado um relatório de desaparecimento. Isso significava que a família havia procurado a polícia, mas então ainda não havia compreensão de que isso aconteceria. Agora o caso estava fechado. O desaparecimento e esta descoberta horrível estavam conectados. Tudo que começou como um problema comum de repente se transformou em algo muito mais sombrio. A terrível verdade se tornou evidente. Leila havia desaparecido, e seu desaparecimento não foi acidental. As últimas ações de Leila foram registradas, por volta das 14 horas, 1º de maio. Foi exatamente neste momento que ela saiu de casa,
decidindo ir ao parque local. A mãe de Leila, que estava em casa no momento do desaparecimento, disse que sua filha muitas vezes planejava ir ao parque para brincar com amigos. Este era um plano comum, igual a muitos outros planos que Leila fazia todos os dias. A expectativa de que ela voltaria em algumas horas era absolutamente normal, pois esses encontros com amigos sempre lhe traziam alegria. Mas desta vez, algo deu errado. Segundo a mãe, Leila nunca voltou para casa. O tempo passou e a preocupação começou a crescer. No início parecia trivial, pois a menina poderia ter se atrasado, simplesmente perdido a noção do tempo brincando no parque. Mas a noite estava chegando e a ansiedade estava ficando mais forte. No dia seguinte, a polícia começou a interrogar testemunhas tentando descobrir se Leila havia chegado ao parque. Este passo foi lógico, verificar se ela estava no destino, pois tais detalhes poderiam dar uma chave para resolver seu desaparecimento. Os amigos com quem ela deveria se encontrar no parque confirmaram que Leila não apareceu. Isso confirmou os piores temores. A menina não chegou ao parque, e algo aconteceu no caminho. A polícia começou a estreitar o cerco tentando entender onde ela poderia estar e por que ela não estava no lugar onde todos esperavam vê-la. Esta informação trouxe ainda mais incerteza, alimentando suspeitas sobre um possível fundo criminoso no desaparecimento. No final da noite do mesmo dia, a mãe de Leila se dirigiu à polícia. O relatório foi aceito e o processo oficial começou. Este se tornou um momento decisivo. A preocupação da mãe se transformou em investigação oficial. Naquele momento ainda não havia evidências de desaparecimento forçado, mas a incerteza, a ausência de pistas e depoimentos dos amigos começaram a formar um quadro preocupante. Leila foi registrada na lista de desaparecidos. Na manhã seguinte, as buscas começaram. No início foram ações padrão: interrogatório de moradores locais, buscas na região, verificação de todas as rotas possíveis que a menina poderia ter escolhido. O tempo passava e as buscas se tornavam cada vez mais tensas. A polícia mobilizou cada vez mais recursos, mas nos primeiros dias não foi encontrado nem o menor vestígio que pudesse dar alguma explicação do que estava acontecendo. Neste momento, uma nova fase da investigação começou. A questão sobre o que aconteceu com Leila foi colocada abertamente. O desaparecimento, que começou como um acidente infeliz ou um atraso banal, agora estava se tornando cada vez mais misterioso e sombrio. Mas naquele momento ainda ninguém sabia que revelações horríveis estavam escondidas à frente, que levariam à descoberta que abalou toda a cidade. Assim que o caso foi registrado na polícia, a investigação começou em plena escala. A polícia imediatamente começou os passos padrão: interrogatório de parentes, amigos de Leila e todos que pudessem saber o que aconteceu. Naqueles dias, este era um processo comum. Verificaram cada passo da menina, seu caminho até o parque, perguntaram aos vizinhos, passantes, tentaram estabelecer se alguém a viu pela última vez em outros lugares. Todos esses esforços, embora pareçam óbvios, não deram resultados significativos. Os pais de Leila foram interrogados, e no primeiro dia não foi encontrado nada que pudesse indicar alguma estranheza no comportamento da menina ou circunstâncias especiais de seu desaparecimento. Os vizinhos com quem Leila era conhecida também não puderam fornecer nada novo. Todos diziam a mesma coisa. Ela simplesmente foi ao parque, como antes. Ela não relatou problemas ou situações incomuns. O parque não ficava longe e não havia sinais alarmantes. Em seguida, a polícia enviou um grupo de pessoas para vasculhar a região. Incluíram todas as rotas possíveis pelas quais Leila poderia ter passado. Foram examinados pátios vizinhos, parques, prédios abandonados, tudo que só podia ser verificado. Mas mesmo apesar das buscas minuciosas, não encontraram vestígios da menina. No dia seguinte, a investigação começou a atrair mais atenção. A polícia decidiu usar câmeras de vigilância na região. Pedidos para obter gravações foram enviados aos prédios mais próximos, lojas, lugares onde poderia estar instalado o sistema de videovigilância. Mas aqui, como frequentemente acontece em casos similares, surgiu um problema. Descobriu-se que a maioria das câmeras não funcionava e aquelas que estavam ligadas não gravavam as áreas necessárias. Isso criou dificuldades significativas para a investigação.
A tarefa de obter pelo menos uma imagem que pudesse ajudar nas buscas parecia praticamente impossível. No entanto, em um dos prédios, localizado próximo ao depósito, foi obtida uma gravação, mas sua qualidade deixava a desejar. Esta foi a última e, como se revelou, única pista. Os especialistas começaram a estudar a gravação da câmera que mostrava apenas silhuetas indistintas, mas isso foi suficiente para prestar atenção a alguns detalhes. O especialista, responsável pela decodificação da gravação, examinava os quadros, tentando entender o que exatamente a câmera havia capturado. O arquivo de vídeo era de baixa qualidade, imagem borrada, mas várias figuras na tela começaram a chamar a atenção. Na gravação são visíveis duas silhuetas. Uma delas, um homem adulto, a segunda, uma pessoa de menor estatura. O movimento no quadro indica que eles se dirigem em direção ao depósito, onde posteriormente foi encontrado o corpo. Importante que essas silhuetas se moviam naquela direção, que muito bem poderia estar relacionada com o local do incidente. Este foi um detalhe importante. Apesar da má qualidade da gravação, ela se tornou a primeira evidência real na investigação, que poderia dar início a novos passos. Ainda nada estava claro com certeza, mas agora, diante dos policiais, estava uma questão concreta. Quem são essas pessoas? E qual era a sua conexão com o desaparecimento de Leila? A gravação da câmera se tornou elemento-chave, que indicou a direção da investigação. E embora seu valor permanecesse questionável devido à falta de clareza, o fato de que momentos importantes foram registrados nela se tornou um ponto de virada neste caso. Os investigadores entendiam que agora eles precisariam estudar cuidadosamente possíveis conexões deste homem com o desaparecimento de Leila. Depois que os especialistas estudaram a gravação da câmera, toda a atenção se voltou para o possível suspeito. Considerando que a qualidade do vídeo deixava a desejar e as silhuetas na gravação eram borradas, a esperança de identificação direta era pequena. O rosto do homem, capturado nos quadros, era irreconhecível. Tudo que era visível eram figuras indo em direção ao depósito, mas nenhum sinal claro que pudesse ajudar na identificação. A gravação foi apresentada à mãe de Leila. Ela, com o coração apertado, acompanhou cada quadro, tentando de alguma forma reconhecer a pessoa. Muitas vezes ela assistiu este vídeo, mas cada vez que a atenção se voltava para as silhuetas, tudo o que conseguia ver, apenas contornos escuros e movimentos bruscos. Em algum momento, a mãe começou a se fixar em pequenos, mas ainda assim detalhes perceptíveis. Ela parou o vídeo, aumentando a imagem, e começou a observar a caminhada do homem. O andar lhe pareceu familiar. Na tela era visível uma postura característica, maneira de se mover, que não lhe era estranha. A mãe de Leila não conseguia explicar exatamente o que este homem lhe lembrava, mas sua intuição sugeriu que ela havia visto um andar similar em algum lugar por perto. A cada nova segunda assistida, ela se convencia de que era alguém que ela conhecia. Depois de alguns minutos de reflexão, ela disse: "É ele, é nosso vizinho." Esta foi uma conclusão bastante subjetiva, mas ela sentia que isso não era apenas coincidência. Talvez o andar, que permanecia na memória, pudesse dar aos policiais a pista necessária. Sua certeza de que o homem na gravação era conhecido levou a investigação a uma nova etapa. A mãe mencionou o nome do vizinho, James. Ele morava apenas a 100 metros de sua casa, e eles frequentemente se cruzavam na rua. Ele era um homem de meia-idade, quieto, e nada se destacava de sua vida comum. Ele até conhecia a família de Leila, embora não fosse um amigo próximo. James, como muitos outros, era um daqueles vizinhos que poucos notariam, se não fosse este momento estranho no vídeo. A polícia imediatamente incluiu seu nome no protocolo. A proximidade geográfica de James à casa de Leila e seu súbito aparecimento na gravação adicionavam peso às suspeitas. Esta foi uma coincidência importante, que fez os investigadores se concentrarem nele. Claro, isso era apenas a primeira suposição, e a investigação não podia imediatamente afirmar que ele era culpado, mas sua figura no vídeo e conexão com o local do incidente agora se tornaram evidentes. James se tornou o primeiro suspeito no caso. Embora evidências de sua culpa naquele momento ainda não existissem, ele se encontrou no centro das atenções. As suspeitas eram fundamentadas.
Uma pessoa morando tão perto, alguém que poderia saber para onde ir e o que fazer, se quisesse esconder seus rastros. Isso foi suficiente para começar a investigação mais atentamente. A investigação passou a coletar dados adicionais sobre James. A polícia começou a verificar suas possíveis conexões com a família de Leila, assim como estudar seu comportamento nas últimas semanas. Quem ele era? Há quanto tempo vivia perto deles? Ele tinha problemas? Esta pessoa, que era completamente imperceptível até então, se tornou o centro de atenção da investigação. A suspeita foi estabelecida, mas por enquanto James permanecia apenas suspeito. Diante da polícia estava a questão: o que fazer em seguida? Como provar que exatamente ele estava ligado ao desaparecimento de Leila? As respostas a essas perguntas dependiam de quais evidências e testemunhos conseguiriam coletar no futuro próximo. Depois que o caso passou para uma fase mais ativa, toda a atenção da investigação foi direcionada para a análise das evidências encontradas. A tarefa principal era entender o que poderia dar pistas adicionais sobre o que aconteceu. Uma das etapas mais importantes é a conclusão do médico legista, que poderia responder às principais questões. Como exatamente o incidente ocorreu e o que poderia ter levado a tal tragédia. O especialista examinou cuidadosamente todos os possíveis vestígios no corpo e fez a conclusão: não havia sinais de luta. Isso parecia estranho, especialmente considerando que o desaparecimento aconteceu em local aberto, e a menina poderia ter se deparado com alguém em seu caminho. Normalmente, tais incidentes são acompanhados de pelo menos luta mínima ou vestígios de resistência. No entanto, por mais que tentassem, não foi encontrado nenhum arranhão característico ou ferimento que indicasse defesa ativa. A causa da morte foi estabelecida como asfixia, estrangulamento. Isso significava que o ataque foi rápido e decisivo, e muito provavelmente aconteceu no momento em que a vítima não esperava perigo. No entanto, a ausência de vestígios de luta levantava mais questões do que dava respostas. Era óbvio que este crime não foi espontâneo. Alguém sabia como se aproximar e o que fazer para não levantar suspeitas. Tudo indicava que o criminoso agiu com confiança e metodicamente. Isso transformava o caso em algo mais complexo do que um simples incidente. E agora, quando os principais resultados da perícia se tornaram conhecidos, a atenção da investigação se voltou para o símbolo que estava desenhado na caixa onde Leila foi encontrada. O símbolo se tornou um marco importante na investigação. Esta era uma marca misteriosa que atraía a atenção de todos que a viam. Muitos especialistas começaram a trabalhar com este elemento. A polícia enviou a imagem para perícia em laboratórios criminalísticos, assim como a especialistas em cultos. As expectativas eram altas. Talvez o símbolo fosse parte de uma prática religiosa ou oculta conhecida, o que poderia dar pistas adicionais sobre os motivos do criminoso. No entanto, todas as buscas em bancos de dados existentes não levaram a resultados. O símbolo não foi encontrado em nenhum dos grupos conhecidos, ligados a tais práticas. Tal descoberta confundiu ainda mais o caso. O que primeiro parecia uma evidência potencial, agora se tornou um completo mistério. Toda esta história começou a parecer ainda mais irracional do que antes. O símbolo, que deveria ter indicado uma possível explicação, se revelou não identificado. Isso colocava em dúvida a teoria sobre o caráter ritual do crime, que inicialmente poderia ter sido proposta pelos especialistas. O quadro formado agora se tornou ainda mais contraditório. O assassinato não estava ligado à luta, e o símbolo na caixa não tinha explicação nem racional, nem irracional. Isso colocava a investigação em um beco sem saída. A surpreendente combinação de eventos e fatos falava que o que estava acontecendo não era um crime comum. O assassinato não se parecia com ritual, e o fato de que o símbolo não tinha significado conhecido apenas enfatizava essa estranheza do que estava acontecendo. Agora, a investigação tinha que resolver esta contradição. O que poderia estar por trás deste crime? Que tipo de pessoa poderia ser capaz de tais ações e por que exatamente desta forma o assassinato foi cometido? A origem do símbolo se tornava a chave, mas seu significado permanecia um mistério que requeria solução. Depois que James foi incluído na lista de suspeitos, a investigação começou a trabalhar com sua versão dos eventos.
Era importante entender com o que ele estava ocupado no dia do desaparecimento de Leila e onde ele estava no 1º de maio. Ele foi interrogado pela primeira vez no dia 5 de maio, alguns dias depois que seu nome entrou no campo de visão da polícia. Este interrogatório se tornou um momento de virada, porque deveria dar respostas que poderiam tanto justificá-lo quanto torná-lo o principal suspeito. No interrogatório, James foi perguntado sobre seu paradeiro no dia do desaparecimento de Leila. Esta é uma pergunta padrão que sempre é feita aos suspeitos: onde ele estava e o que fazia. A resposta de James foi curta e firme. Ele declarou que no dia do desaparecimento de Leila ele passou o dia inteiro em casa, sozinho. Este era seu álibi. Mas, como se revelou, não resistiu à verificação. Era difícil não notar que sua versão parecia simples e conveniente demais. Mas, como em qualquer investigação, a investigação deveria verificar cada fato. A polícia começou a interrogar vizinhos para confirmar seu álibi. Este é um procedimento comum, mas neste caso se tornou um momento-chave. O interrogatório se revelou mais que útil. 2 vizinhos que moravam perto da casa de James informaram que o viram naquele mesmo dia, 1º de maio, na região do depósito abandonado. Eles afirmaram que era exatamente ele, e até o descreveram como o mesmo homem que viam frequentemente, o que confirmou sua certeza nesta observação. Este testemunho contrastava bruscamente com sua declaração de que estava em casa o dia todo. Agora, quando os depoimentos das testemunhas claramente contradiziam as palavras de James, a investigação procedeu à comparação destes dados. Foram comparados os protocolos dos interrogatórios de James e depoimentos dos vizinhos. À primeira vista, parecia que isso poderia ser simplesmente um mal-entendido. Mas as discrepâncias eram muito óbvias para serem ignoradas. Os depoimentos de James não coincidiam com a realidade, e agora sua mentira se tornou evidente. Este momento se tornou crítico na investigação. A mentira de James, revelada graças aos testemunhos dos vizinhos, colocava em dúvida toda a sua versão. Ele não conseguia explicar por que foi visto naquele lugar que estava ligado à investigação, no momento em que afirmava estar em casa. Esta contradição enfraqueceu muito sua posição e o tornou o principal suspeito. Os investigadores sabiam que esta ainda não era evidência definitiva. Mas agora, considerando as discrepâncias em sua narrativa, James estava no centro das atenções. A mentira em momento tão importante o tornou extremamente suspeito. Restava entender como exatamente suas ações estavam ligadas ao desaparecimento de Leila. No dia 5 de maio, após o primeiro interrogatório de James, a investigação procedeu à realização da primeira busca em sua casa. Este foi um momento importante, pois a polícia deveria verificar se não encontrariam quaisquer evidências que pudessem confirmar ou refutar as suspeitas. A preparação para a busca foi minuciosa, pois as suposições dos investigadores se baseavam em testemunhos e fatos contraditórios, relacionados ao álibi de James. No entanto, por mais cuidadosamente que a operação fosse preparada, o resultado se revelou completamente insatisfatório. O processo foi comum para este tipo de situação. A busca foi realizada nas dependências residenciais de James, na esperança de encontrar algo que o ligasse ao desaparecimento de Leila. No entanto, apesar de todos os esforços, evidências que pudessem confirmar sua culpa não foram descobertas. Olharam cada detalhe. Verificaram armários, gavetas, objetos pessoais de James. Mas tudo parecia como se ele não estivesse envolvido neste crime. Isso criava a impressão de que o caso poderia se prolongar, e James poderia se revelar inocente, mas a investigação não parou por aí. A recusa do resultado da primeira busca não se tornou o fim da investigação, e a polícia há muito não se surpreendia com o vazio que às vezes era preciso superar na busca pela verdade. Baseando-se nos depoimentos dos vizinhos e controvérsia de seu álibi, foi decidido realizar uma segunda busca, e agora o foco se moveu para outras dependências, que possivelmente não foram cuidadosamente verificadas anteriormente. A segunda ordem foi emitida no dia 7 de maio. Ela incluía não apenas dependências residenciais, mas também não residenciais. A garagem de James, onde raramente alguém entrava, e que poderia esconder algumas coisas há muito esquecidas. Afinal, na garagem geralmente guardam tudo que não é usado diariamente.
caixas velhas, ferramentas, papéis desnecessários. Em tal ambiente, facilmente poderia ser perdido algo. Este foi um passo lógico, considerando a falta de clareza da situação e necessidade de verificar cada detalhe. O grupo investigativo procedeu à busca sem expectativas especiais, mas com o cálculo de que, possivelmente, conseguiriam descobrir pelo menos alguns novos vestígios. O processo de inspeção foi rotineiro. Tudo estava em ordem. Ferramentas velhas, algumas peças de carros, caixas velhas com papéis, coisas desnecessárias para ninguém. Cada canto foi verificado e tudo parecia tão comum como tudo que estava antes. No entanto, entre o lixo no canto da garagem, durante inspeção minuciosa, foi encontrado um caderno pessoal velho. À primeira vista, nada incomum, mas quando os investigadores o abriram, encontraram algo chocante. Em uma das páginas estava desenhado um símbolo, aquele mesmo que estava representado na caixa onde foi encontrado o corpo. Esta foi uma descoberta impressionante. O símbolo, que se tornou aquele momento que atraiu a atenção da investigação, agora se revelou diretamente ligado a James. O desenho encontrado em seu caderno era uma cópia exata daquele que estava na caixa. As evidências que poderiam explicar o estranho símbolo agora estavam em mãos. Este fato se tornou uma reviravolta na investigação, e exatamente ele ligou James ao crime. Agora apareceu evidência irrefutável que colocou ele no centro da investigação. O símbolo, que parecia apenas um detalhe estranho, de repente se tornou a chave que abriu diante dos investigadores toda uma série de questões. Como ele apareceu no caderno de James? Por que este símbolo está tão intimamente ligado ao local do crime? Tudo isso colocava James em posição extremamente desconfortável. E agora, mesmo apesar de suas negações, a investigação tinha um claro marco para ações futuras. A investigação, passo a passo, coletava evidências para definitivamente ligar James ao crime. Um dos fatores mais importantes, que poderia confirmar definitivamente sua culpa, foi a pesquisa genética. A caixa na qual foram encontrados vestígios de sangue deveria ser analisada para provar sua ligação com o desaparecimento de Leila. O sangue que restou na caixa foi enviado ao laboratório para realizar análise de DNA. O processo foi padrão, mas muito importante. Foram estudadas amostras de sangue, retiradas da superfície da caixa. Elas foram cuidadosamente comparadas com o perfil de Leila, que foi obtido anteriormente de outras fontes. O resultado não deixou dúvidas. Este era o sangue de Leila. Isso significava que a caixa na qual foi encontrado seu corpo realmente pertencia a ela. 100% de coincidência. E este fato se tornou um forte argumento contra James. Ele já não podia negar sua ligação com o crime, pois o sangue, localizado na caixa, claramente indicava que ela foi parte de suas ações criminosas. Mas para a investigação isso não foi suficiente. Eles sabiam que o caso não se limitava apenas a vestígios biológicos. Para confirmar sua versão, eles precisavam ter certeza de que o próprio símbolo encontrado no caderno de James também estava ligado a este crime. Aquele mesmo símbolo que foi desenhado no caderno que se revelou na garagem de James deveria ser pesquisado. A perícia grafológica permitiu dar mais um passo importante. Os investigadores enviaram o caderno para a perícia para verificar se este desenho foi feito pela mão de James. No processo da perícia foram comparadas amostras de sua caligrafia e caráter das linhas no desenho. Estando nas mãos de especialistas, o desenho se revelou idêntico ao seu estilo de escrita. Isso se tornou mais uma evidência convincente. Conclusão dos grafólogos. O desenho foi feito pela mão de James. Isso já era mais que convincente. O símbolo, que foi encontrado em seu caderno, não apenas coincidia com aquele que foi desenhado na caixa, mas também confirmava sua participação neste caso. No entanto, isso não foi suficiente. Os especialistas precisavam entender por que James desenhou este símbolo, o que estava por trás deste desenho e como ele estava ligado ao próprio homem. Seguindo as análises biológicas e grafológicas, a investigação decidiu se voltar para a psicologia. Entender os motivos do criminoso se tornou o próximo passo. Por que ele escolheu um símbolo tão estranho? Isso não foi um elemento casual. Tudo indicava razões mais profundas e pessoais.
A perícia psicológica de James se tornou a próxima etapa importante da investigação. Especialistas realizaram análise de seu comportamento, assim como estudaram todos os desenhos encontrados. Eles tentavam entender o que poderia tê-lo motivado a ações tão estranhas. O desenho na caixa e no caderno não era simplesmente um elemento gráfico casual. Ele provavelmente tinha profundo sentido pessoal para James, que não podia ser entendido sem análise de seu estado psicológico. A pedido da investigação foi realizada a avaliação abrangente de sua personalidade. A conclusão preliminar dos especialistas não deixou dúvidas. James sofria de transtorno mental sério. Esta conclusão não justificava suas ações, mas começava a explicar por que ele poderia cometer algo tão estranho e cruel. Ele desenhava este símbolo porque isso fazia parte de seu estado mental, inconscientemente ligado às suas vivências internas. Esta descoberta colocou diante da investigação nova questão. Como tal transtorno poderia influenciar seu comportamento e que ações ele estava pronto a empreender no futuro? Com cada nova análise, cada resultado, a investigação se concentrava cada vez mais em James. Evidências biológicas, grafológicas e psicológicas todas indicavam ele. A investigação agora estava pronta para seguir adiante, pois eles não apenas sabiam quem estava ligado a este crime, mas também começaram a entender por que isso aconteceu. A investigação continuou trabalhando não apenas na versão de James, mas também considerava outros caminhos possíveis. Em tais casos, quando fatos e evidências não dão resposta inequívoca, é preciso verificar cada variante, incluindo aqueles que podem estar próximos à vítima. Antes de tudo, isso se referia à própria família. Em particular, a atenção da investigação atraiu o irmão de Layla, Max. Os protocolos de interrogatório indicavam a presença de certos conflitos na família. O irmão mais velho e a irmã nem sempre tinham boas relações. Tais circunstâncias, como ofensas pessoais ou brigas, poderiam se tornar possível motivo. Embora tais casos sejam bastante raros, as suspeitas se referiam a todos que poderiam estar próximos à vítima. Verificação de versões, incluindo variantes com parentes, sempre é procedimento padrão em investigações. E se exatamente com isso estava ligado o crime? Max temporariamente recebeu status de pessoa sujeita à verificação. Isso não significava sua participação direta, mas a investigação era obrigada a considerar todas as variantes. Contra ele havia vários fatores: conflitos com a irmã, vínculos familiares e proximidade. Interrogatório padrão, como sempre, consistia em descobrir onde ele estava no dia do desaparecimento de Layla. Pergunta: que é feita em tais casos a todos os suspeitos. O que ele fazia no 1º de maio, no dia do desaparecimento? Em seguida, começou o trabalho comum da investigação. Pedidos, verificação de álibi. Para confirmar ou refutar a versão, a polícia realizou o interrogatório dos amigos de Max e de seu treinador. Os funcionários da investigação descobriram que no dia do desaparecimento ele estava no treino esportivo, como afirmava. O álibi de Max foi confirmado pelo treinador, que deu depoimentos detalhados, assim como por 10 outros membros de sua equipe. Esta foi evidência precisa e irrefutável, que não deixava lugar para dúvidas. Assim que as evidências confirmaram o álibi de Max, seu status no caso foi reconsiderado. Os investigadores elaboraram um relatório, no qual registraram oficialmente que ele foi excluído do círculo de suspeitos. Isso significava que a linha de investigação, que se referia ao irmão, foi fechada. Agora todo o peso da investigação novamente recaía sobre James. No entanto, isso não significava que a investigação poderia relaxar. Ao contrário, eles começaram a trabalhar ainda mais minuciosamente. Logo ficou claro que quaisquer evidências, ligando Max ao desaparecimento de Layla, não seriam encontradas. Isso levou a novo nível de compreensão. Ele era inocente, e agora a atenção se concentrou completamente em James. Seu comportamento estranho, mentira sobre o local onde estava e ligação com o símbolo na caixa cada vez mais alarmavam a investigação. A investigação não podia simplesmente parar no comportamento atual de James. Cada aspecto de sua vida, cada passo que ele deu no passado, agora representava elemento importante.
que poderia esclarecer sua motivação. Para entender por que ele cometeu este crime, os investigadores decidiram voltar ao seu passado. Um dos primeiros passos nesta direção foi estudar sua vida antes da mudança para Edmonton. Pedidos foram enviados aos arquivos policiais nas cidades onde James morou antes de aparecer em Edmonton. Verificações básicas como essas sempre são parte inalienável da investigação. A polícia deveria descobrir se James teve anteriormente quaisquer problemas com a lei, se houve casos de recurso às autoridades. Estes dados, que à primeira vista poderiam parecer insignificantes, poderiam se tornar chave para entender seu comportamento. Os resultados da verificação imediatamente atraíram a atenção. Embora o próprio James não estivesse envolvido em crimes grandes, em seu passado foram descobertos 2 incidentes alarmantes. Em ambos os casos, pessoas se dirigiram à polícia com reclamações sobre comportamento estranho de James. Ele foi notado por observação obsessiva de crianças em playgrounds. Essas reclamações não chegaram a acusações, pois em cada caso não foram encontradas bases suficientes para a instauração de processo. Mas os próprios recursos mostraram sintomas alarmantes, que era impossível ignorar. Documentos dos arquivos indicavam que em ambos os casos as reclamações se referiam exatamente ao seu comportamento, quando ele, por longo tempo, observava crianças. Em um dos incidentes, segundo testemunhos de vizinhos, James frequentemente ficava sentado no carro perto do playground, seguindo atentamente crianças que brincavam lá. No outro caso, ele foi notado como ficava perto de grupo de crianças e atentamente observava suas brincadeiras. Embora acusações não tenham seguido, os próprios fatos mostravam que seu comportamento deixava após si vestígios alarmantes. Estes momentos foram ignorados, mas agora eles novamente vinham à superfície. Os investigadores entendiam que se naquele momento estes incidentes pudessem parecer casuais, agora eles pareciam sinais importantes que indicavam inclinações incomuns e às vezes perigosas de James. Estes 2 casos não se tornaram processos criminais, porque não foi provada a presença de corpus delicti, mas eles se tornavam parte importante do quadro, que se formava em relação a James. Quando estes incidentes foram comparados com a investigação atual, ficou óbvio que seu comportamento seguia certo padrão alarmante. Ele não simplesmente se envolveu em circunstâncias estranhas ligadas ao desaparecimento de Leila. Sua vida antes disso também foi preenchida com elementos de comportamento desviante. Observação obsessiva de crianças, como se revelou, não foi casual, mas sistemática. Isso foi importante, porque permitiu à investigação revelar regularidade, que agora estava no centro da investigação. Tudo indicava que seu comportamento ao longo de muitos anos gradualmente se tornava cada vez mais irracional e perigoso. Este não foi crime casual, mas parte de padrão, que se tornava mais claro com cada novo elemento da investigação. Tudo indicava que seu comportamento ao longo de muitos anos gradualmente se tornava cada vez mais irracional e perigoso. Este não foi crime casual, mas parte de padrão, que se tornava mais claro com cada novo elemento da investigação. Este conhecimento fortalecia as suspeitas de que suas ações não foram casualidade, mas parte de problema mais profundo e alarmante, que a investigação agora estava pronta para revelar. Este conhecimento fortalecia as suspeitas de que suas ações não foram casualidade, mas parte de problema mais profundo e alarmante, que a investigação agora estava pronta para revelar. No dia 10 de maio, durante outro interrogatório, James enfrentou o teste insuportavelmente pesado. O investigador começou com a evidência mais poderosa, o caderno encontrado na garagem do suspeito. Este não era simplesmente objeto, mas ligação real com o crime. E o investigador estava convencido de que exatamente esta evidência se tornaria aquele momento de virada que destruiria a defesa de James. Ele cuidadosamente colocou o caderno na mesa diante de James e, sem pressa, pronunciou: "O que é este desenho? Por que estava em seu caderno?" A pergunta foi direta e simultaneamente incrivelmente forte, pois o símbolo que foi encontrado no caderno coincidia exatamente com aquele que foi desenhado na caixa, onde depois encontraram Leila. Isso não podia ser casualidade. James, não esperando o ataque tão direto, silenciou. Ele não tentou se justificar. Não houve nenhuma palavra, nem a menor reação. Ele simplesmente ficou em silêncio,
o que já por si só falava mais que quaisquer palavras. Este foi silêncio que não deixava dúvidas. Ele não tinha resposta para esta pergunta. O investigador continuou a pressão. Ele sabia que era preciso pressionar James, não dando tempo para reflexões. Ele passou para a segunda evidência, não menos importante: o álibi falso. O investigador sabia que James afirmava estar em casa o dia todo no 1º de maio, mas testemunhos de vizinhos refutavam suas palavras. Ele podia mentir, mas depoimentos de pessoas que o viram perto do depósito colocavam em dúvida tudo o que ele dizia. Você foi visto no depósito no 1º de maio. Por que não mencionou isso? Continuou o investigador, abrindo diante de James novos fatos. O tom do investigador foi duro. Ele lia depoimentos de testemunhas que com precisão descreveram suas ações naquele dia. James, começando a ficar nervoso, começou a responder de forma confusa. Suas palavras se confundiam, ele começava a responder uma coisa, e em 1 segundo mudava de ideia. Em suas respostas não havia confiança, apenas desorientação. Este foi o momento-chave. Se no início ele tentava permanecer calmo, agora seu rosto começou a mostrar sinais de tensão. Ele claramente sentia como sua defesa estava desmoronando. Quando o investigador se levantou e apresentou a James os resultados da perícia psicológica, a atmosfera na sala ficou ainda mais pesada. Este foi o último golpe em seu estado psicológico, em suas características pessoais. A conclusão dos especialistas que estudaram seu comportamento e reações confirmava que ele sofria de transtornos mentais. A questão não era o quanto ele poderia ser imputável, mas como seus transtornos poderiam influenciar suas ações. O retrato psicológico, elaborado baseado em observações de seu comportamento, se tornou o último prego em sua defesa. No início, James ainda tentava se justificar, mas logo seu rosto se desfigurou. Ele claramente se fechou. Seu olhar se tornou distante, como se tivesse parado de perceber o que acontecia ao redor. Eu não me lembro disso. Talvez não tenha sido eu, disse ele em resposta às últimas perguntas. E essas palavras se tornaram um momento conclusivo no interrogatório. Esta não foi confissão, mas foi óbvio que James não estava pronto para assumir responsabilidade pelo cometido. Suas palavras podiam ser interpretadas como distanciamento do que acontecia, como reconhecimento de que ele não sentia sua culpa, embora entendesse que tudo indicava sua participação. Os investigadores anotaram esta frase no protocolo. Ela se tornou um momento-chave no caso. Embora não houve confissão, a recusa da responsabilidade e indefinição em suas palavras colocavam tudo em novo contexto. O interrogatório mostrou que James tentava fugir da verdade, mas todo o seu comportamento, todas as evidências, todas as perícias indicavam uma e a mesma pessoa. Depois que o interrogatório de James não deu resultados definitivos, a investigação continuou procurando novas pistas. Mesmo após todas as evidências e pressão psicológica, restavam questões que requeriam respostas claras. Os investigadores entendiam que para realmente quebrar o suspeito, eles precisavam encontrar evidência irrefutável, que definitivamente o ligasse ao crime. Parecia que o caso estava chegando a um beco sem saída. À primeira vista, tudo já havia sido verificado. O álibi de James, seu comportamento, evidências encontradas em sua casa e até resultados da perícia psicológica. No entanto, os investigadores não conseguiam abandonar o pensamento de que em algum lugar, possivelmente, havia algo que eles perderam. O tempo não ficava parado e a investigação continuava trabalhando, não se rendendo. Logo foi decidido realizar nova volta pela região. Normalmente, tais passos não traziam resultados significativos, pois todos os lugares-chave já haviam sido cuidadosamente examinados. Mas desta vez, algo mudou. Um dos adolescentes que morava por perto mencionou que filmou vídeo em seu telefone no dia do desaparecimento de Leila. Ele observou que no vídeo não havia nada em comum, mas no quadro era visível a região onde ficava o depósito abandonado. Esta foi pista casual, mas que poderia se tornar importante. Especialistas imediatamente confiscaram a gravação de vídeo. À primeira vista, o conteúdo do vídeo foi insignificante. Toda a gravação principalmente foi dedicada ao jogo dos adolescentes, e nela não havia nada que pudesse imediatamente chamar a atenção. No entanto, especialistas,
Assistindo atentamente o material, notaram um detalhe estranho. No fundo do vídeo, em um dos cantos do quadro, é visível atividade perto do depósito abandonado, aquele mesmo onde depois foi encontrado o corpo. Este foi detalhe insignificante, mas que instantaneamente se tornou evidência importante. Os investigadores imediatamente começaram um processo de melhoria da imagem. Processamento digital permitiu obter imagem mais clara, o que tornou o quadro mais nítido. Com cada novo quadro, ficava óbvio que no vídeo foi capturada a pessoa que puxa a grande caixa em direção ao depósito. E, finalmente, momento que completamente mudou o curso da investigação. Após ampliação e estabilização da imagem, no vídeo é distintamente visível como James arrasta a caixa para dentro do depósito. Este momento se tornou evidência definitiva e irrefutável de sua participação no crime. Agora não havia dúvidas. Gravação irrefutável feita de forma casual se tornou chave que completamente destruiu sua defesa. Todas as dúvidas desapareceram. James estava ligado ao local do crime, e suas tentativas de negar sua participação pareciam infrutíferas. A investigação agora estava pronta para passar para a próxima etapa: prisão e apresentação de acusações. No dia 15 de maio, na sala de interrogatórios, reinava silêncio tenso. O investigador, não se afastando de seu objetivo, decidiu colocar James diante do fato. Na tela do notebook apareceu o arquivo de vídeo. O investigador silenciosamente passou alguns segundos, dando ao suspeito oportunidade de ver a gravação. Esta foi sua última arma. Vídeo que, sem dúvidas, mostrava como James arrasta a caixa para depósito abandonado. Cada quadro foi importante. Mas agora sobre James recaía todo o peso das evidências. Ele não podia mais negar sua participação. James olhava para a tela. Em seus olhos não havia surpresa, medo ou raiva. Apenas vazio. Ele não tentou se justificar, não começou a se defender, não pronunciou nenhuma palavra. Toda sua reação foi neste silêncio. Ele simplesmente sentou, olhou e não se moveu, como se entendendo que agora tudo o que dissesse não mudaria a situação. O investigador, notando isso, não se apressou em continuar. Ele desligou o vídeo e a sala se encheu de silêncio. Esta pausa foi pesada e longa. O tempo parecia ter parado, e todo o ar parecia saturado de tensão. O protocolo registrou esta pausa. Parece que naquele momento James começou a perceber que todas as evidências estavam contra ele, mas ele não disse nenhuma palavra. Ele se sentou na sombra de seu silêncio, tentando de alguma forma lidar com a pressão interna. O silêncio entre ele e o investigador durou alguns minutos, e cada momento parecia que algo estava prestes a acontecer. Então, finalmente, ele quebrou o silêncio. James, mexendo-se na cadeira, silenciosamente pronunciou: "Eu não queria matá-la." Estas palavras simples, pronunciadas em voz baixa, se tornaram culminação de toda a investigação. Esta não foi confissão no sentido completo, mas frase que colocou ponto final. Ele reconheceu sua participação, mas tentava de alguma forma minimizar suas ações. Foi óbvio que suas palavras não foram tentativa de justificação, mas também não responsabilidade completa pelo cometido. "Eu não queria matá-la." Isso se tornou sua frase, registrada no protocolo. E exatamente ela colocou tudo em seus lugares. James não lutou com os fatos. Seu silêncio e esta frase se tornaram testemunho de que sua psique foi destruída sob peso das evidências. Ele não tentava rejeitar suas ações, mas também não podia reconhecer completamente sua culpa. Assim terminou a segunda etapa da investigação, e diante da investigação estava novo desafio: entender qual foi a motivação real de James e o que estava por trás de suas ações. Após confissão de James, a investigação procedeu a passo importante: reconstrução dos eventos para entender como exatamente os eventos se desenrolaram naquele dia fatídico. Esta não foi simplesmente procedimento, mas elemento necessário para a consolidação definitiva das evidências e formulação de acusações que poderiam ser usadas no tribunal. Experimento investigativo foi planejado para 16 de maio. James foi levado ao local onde tudo aconteceu. Ele deveria demonstrar como exatamente encontrou Leila e a levou ao depósito.
Tempo e local deste experimento foram escolhidos para reproduzir ao máximo precisamente o ambiente. James, sob o olhar atento dos investigadores, ficou na entrada daquele mesmo depósito onde suas ações levaram à tragédia. Ele indicou o lugar onde encontrou Leila e, de forma contida, contou como se aproximou dela. Segundo suas palavras, ele a viu quando ela caminhava pela rua. Ele ofereceu a ela passar pelo depósito, prometendo mostrar algo interessante. Esta foi a armadilha típica, na qual Leila caiu, não suspeitando do perigo. Ele afirmava que sua curiosidade desempenhou seu papel e ela concordou em ir com ele. Neste momento havia tudo que poderia explicar por que ela, sem resistência, foi atrás dele. Este episódio foi elo importante na cadeia de eventos. Ele mostrou que o crime não começou com violência, mas com manipulação. Quando o investigador perguntou o que aconteceu em seguida, James começou a descrever como os eventos começaram a se desenrolar dentro do depósito. Ele informou que quando se encontraram na sombra das coisas velhas, ele tentou segurá-la, mas ela começou a gritar. Este momento se tornou decisivo. Tudo ficou mais brilhante em suas lembranças. James confessou que, ouvindo seus gritos, ele entrou em pânico. Ele não queria que alguém ouvisse e corresse em socorro. E então, ele começou a agir. Em resposta aos gritos dela, ele tentava forçá-la a ficar calada. Ele declarou que neste momento cometeu ações que levaram ao estrangulamento dela. Este não foi assassinato planejado, mas ato impulsivo, causado pelo medo de ser pego. Sua voz tremia quando ele descrevia isso. Ele não conseguia explicar completamente por que exatamente agiu assim. Mas todas suas palavras falavam que isso foi feito em surto de medo e preocupação, não controlado por ele naquele momento. Os investigadores então pediram a James para explicar o que ele fez depois que Leila parou de dar sinais de vida. Ele cerrou os dentes e começou a descrever suas ações. Ele contou como encontrou grande caixa de papelão no canto do depósito, como colocou Leila nela, tentando esconder vestígios de seu crime. Esta foi percepção terrível de quão friamente ele agiu após cometer o crime. Mas o detalhe mais estranho que restou após isso foi ligado ao símbolo que James desenhou na caixa. O investigador perguntou sobre o significado deste desenho, mas James não conseguiu explicar por que fez isso. Ele afirmava que simplesmente pegou o marcador e desenhou o símbolo sem pensar em seu significado. Isso permanecia o último elemento de irracionalidade em suas ações. Tentativa de esconder vestígios, mas ao mesmo tempo deixando algo que não podia ser entendido, nem então, nem depois. A reconstrução do incidente confirmou todos os fatos que já eram conhecidos pela investigação e deu novos detalhes ainda mais terríveis. James agora não apenas reconheceu sua participação, mas também em suas ações mostrou como facilmente poderia acontecer assassinato que se tornou resultado de decisões impulsivas. O processo judicial começou no dia 18 de maio, 2 meses após prisão de James. A acusação foi clara e fundamentada. Assassinato com circunstâncias agravantes. O promotor, apresentando o caso, se concentrou em evidências convincentes. Ele começou com descrição detalhada dos momentos-chave da investigação, que confirmavam participação de James. Gravação de vídeo, na qual é visível como ele com grande caixa de papelão entra no depósito, se tornou o argumento principal da acusação. Também foi considerada a confissão de James, suas ações no local do crime, assim como o resultado das perícias. Tudo isso compunha base probatória férrea. As evidências coletadas pela investigação são absolutamente exaustivas. Temos gravação de vídeo na qual o próprio acusado é registrado violando a lei e sua confissão de culpa, pronunciou o promotor. Seu discurso foi confiante e contido, como todo o processo. Ele entendia que estes fatos não deixavam lugar para dúvidas, e cada momento no processo levantava peso das acusações. Após proclamação de todas as evidências, o tribunal passou para a defesa. O advogado de James, como esperado, começou a construir sua linha de defesa no estado psicológico de seu cliente. Ele afirmava que James se encontrava em transtorno psicoemocional, que poderia influenciar sua percepção da realidade no momento de cometer o crime. Nosso cliente não estava em condições de controlar suas ações, ele se encontrava em estado afetivo, declarou o advogado. Ele tentava suavizar punição, baseando-se em perícia psiquiátrica que mostrava sinais de transtorno mental, mas não o tornava completamente inimputável. No entanto,
Este argumento não foi suficientemente convincente para o tribunal. Argumentos da defesa sobre estado de afeto foram rejeitados, pois a acusação conseguiu provar que James agiu conscientemente. O juiz, ouvindo todos os lados, determinou que o estado mental do acusado não o libera da responsabilidade pelo cometido. No dia 20 de maio, o juiz proclamou sentença. Ele reconheceu James culpado de assassinato com circunstâncias agravantes, ao mesmo tempo rejeitando argumentos da defesa sobre inimputabilidade. O tribunal determinou que, apesar do transtorno mental, ações do acusado foram conscientes e, consequentemente, ele deve sofrer punição. A sentença foi severa. James foi condenado a 25 anos de privação de liberdade. Este veredicto colocou ponto no caso que durou vários meses, mas trouxe justiça, apesar de todas as tentativas de justificação. O olhar sobre o destino de James ficou claro. Ele deveria responder por suas ações e agora sua vida estava nas mãos do sistema de justiça. Esta sentença foi ponto final na investigação. Agora, quando tudo estava terminado, restava apenas pensamento de que diante da justiça não pode se esconder nenhum crime, por mais confuso que seja. Após processo judicial, a vida da família de Leila foi mudada para sempre. Mãe e irmão mais velho Max, apesar da sentença proferida, não conseguiam encontrar lugar em Edmonton. A cidade onde perderam pessoa próxima não era mais lar para eles. Durante ano após tribunal, eles tomaram decisão de vender casa e deixar cidade natal. Deste lugar não restou nada além de dor e lembranças. Esta foi decisão difícil, mas necessária. Leila não voltará, e a amargura da perda estará com ele sempre. Sua partida se tornou símbolo de que feridas no coração não cicatrizam, e mesmo após justiça, pessoas permanecem quebradas. Esta tragédia não passou despercebida por toda a cidade. Edmonton, tranquila e calma, sempre parecia protegida de eventos tão terríveis. No entanto, o que aconteceu com Leila abalou todos. Às autoridades da cidade não restou nada além de reagir. O Conselho Municipal tomou decisão de fortalecer medidas de segurança em locais públicos. Em playgrounds infantis, parques e outros locais de descanso foram instaladas câmeras adicionais de videovigilância, e patrulhamento foi significativamente fortalecido. Estas medidas foram direcionadas para que similar não se repetisse. E embora ninguém pudesse devolver vidas perdidas, autoridades tentavam devolver sensação de segurança à cidade. No entanto, apesar de todas estas mudanças e esforços para melhorar segurança pública, questões que não foram resolvidas continuavam a preocupar. Quantas mais pessoas como James se escondem entre nós? E como entender que símbolo ele desenhou na caixa? Pesquisas psiquiátricas mostraram sinais de transtorno, mas diagnóstico exato não foi estabelecido. O que exatamente o movia? Por que símbolo foi desenhado? E que papel desempenhou neste crime? Estas questões permaneceram sem respostas definitivas. O caso foi fechado. James foi condenado e enviado para cumprir punição, mas para muitas pessoas, especialmente para sua família, isso não se tornou o verdadeiro fim. Questões permaneciam, e a realidade do que aconteceu continuava perseguindo aqueles que estavam envolvidos nesta tragédia. E embora a justiça tenha sido feita, cada um permanecia com questão sobre o que mais poderia estar escondido nesta história, e o que levou pessoa a atos tão terríveis.